Você já teve a sensação de que está ensinando, mas os alunos não estão realmente aprendendo? Como se as informações entrassem por um ouvido e saíssem por outro? Talvez o que esteja faltando não seja mais explicação, mas mais provocação. Hoje eu quero te mostrar como mudar o centro da aula, sair da explicação e ir para a reflexão. Sair do você precisa saber disso para o que você pensa sobre isso. E se isso faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo pode virar uma chave na sua prática. Quando você provoca pensamento, você ativa a mente do aluno. Ele para de ser espectador da aula e passa a ser protagonista da própria construção do seu conhecimento. Essa abordagem é defendida por educadores como Paulo Freire, quando ele fala da educação como prática da liberdade, ou por Mitchell Lipman, criador da filosofia para crianças, que defende ensinar e pensar como eixo central do currículo. E talvez agora você esteja pensando, ok, mas como isso se traduz na prática da sala de aula? Segura essa pergunta, porque é exatamente o que vamos explorar agora. Quando você troca a resposta pela pergunta, muda tudo. Você transforma uma explicação sobre fotossíntese em uma questão como as plantas sobrevivem sem se mover ou comer como a gente. Você transforma uma aula sobre revolução industrial em uma discussão o que leva uma sociedade a mudar toda a sua forma de viver em tão pouco tempo. O conteúdo continua presente, mas agora ele aparece como uma consequência do raciocínio e não como ponto de partida. E é aqui que entram os principais benefícios dessa abordagem. Provocar pensamento não só engaja mais, engaja melhor. O aluno desenvolve pensamento crítico, autonomia e argumentação. O professor deixa de carregar sozinho o conteúdo e passa a guiar o processo, com mais escuta, mais perguntas e mais presença. E talvez você esteja se perguntando, isso parece ótimo, mas e na prática? Com tempo curto, com alunos desmotivados. Vamos falar disso agora e como superar esses obstáculos com estratégias simples e eficazes. Sim, essa mudança traz desafios. Tem aluno que estranha no começo. Eles estão acostumados a receber respostas e não pensar as perguntas. Às vezes, o tempo parece curto demais para um debate mais profundo. E muitas vezes a escola ainda espera aquela avaliação tradicional, com nota e resposta certa. Mas calma, dá para começar com pouco. Use perguntas simples conectadas ao cotidiano. Traga problemas reais, pequenos dilemas, situações que convidam à reflexão, sem sair do currículo. E aqui vão algumas estratégias que funcionam bem. Comece com uma pergunta que ninguém consegue responder de imediato. Por exemplo, como seria a escola ideal do futuro? Ou toda regra é realmente necessária? Use o pense, emparelhe e compartilhe. Os alunos refletem individualmente, trocam com outro colega e depois compartilham com a turma. Isso reduz a ansiedade e aumenta a participação. Debates curtos com posições opostas. Exemplos em história. A colonização trouxe mais benefícios ou mais prejuízos? Metade da turma defende um lado e a outra rebate. O papel do professor é mediar e aprofundar. Problemas reais na aula de ciências. Como reduzir o lixo na escola? Na aula de matemática, como calcular o custo de um lanche coletivo? O conteúdo vira meio e não fim. Produções criativas para escrever o ponto de vista de um personagem histórico, criar uma propaganda, desenhar uma solução. Tudo isso exige pensar, organizar ideias e expressar com autonomia. Vamos imaginar uma aula de literatura com Dom Casmurro. Em vez de explicar o enredo, você começa com uma pergunta provocadora. Você acredita que Capitu traiu Bentinho? Por quê? Essa pergunta não tem resposta certa. Ela estimula o debate, a opinião, a análise de texto e a leitura crítica. Debate em sala. Os alunos discutem entre si, confrontando argumentos, interpretando trechos e defendendo pontos de vista. O professor atua como mediador, incentivando a escuta ativa e fundamentação. Produção criativa. Depois do debate, os alunos escrevem uma carta do ponto de vista de Capitu, como se ela estivesse se defendendo das acusações de traição. Isso ativa a empatia, criatividade e habilidade de escrita argumentativa. O encerramento com o mini-júri. Os alunos fazem um julgamento simbólico de Capitu. Alguns estão na defesa e outros estão na acusação, e o restante decide como um júri. Essa atividade estimula a oratória, organização de argumentos e o trabalho em grupo.
Você ensina leitura crítica, interpretação, argumentação e ainda trabalha a empatia. Tudo em uma aula com protagonismo estudantil. Provocar pensamento é o que forma leitores do mundo, e não só de texto. É o que transforma o decorar para a prova em compreender para a vida. E se você quer começar a aplicar isso agora, comenta aqui qual dessas estratégias mais te chamou a atenção. E claro, se esse vídeo te inspirou, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com outros educadores que também acreditam na educação como transformação. Até a próxima aula!